Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao tema Os 6 Inimigos da Oração. A aula passada, nós demos uma introdução. Então, nós vamos colocar assim, aula 17, primeira parte. Hoje, nós já vamos entrar nos 6 inimigos. Então, hoje é a aula 17, segunda parte, com o primeiro inimigo da oração, que é o cansaço, certo? Então, vamos lá, temos esse tema, esse tópico. Pastor Paulo Rogério da Cunha, de Boston, Estados Unidos. Ok, minuto. Ok. Por que orar? Aula 17, os 6 inimigos da oração. Aula passada nós demos essa introdução. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro inimigo, que é o cansaço. Uau! O cansaço. Parece que isso é uma coisa que atinge hoje toda a população mundial de uma forma extrema. Não é? É lógico que num dia que tem 24 horas, você tem o seu tempo de descanso, você tem o seu tempo de trabalho e você tem o seu tempo, né, de organizar aquilo que você planejou. Essa deveria ser a ordem, não é? Dividido em 3 etapas. Porém, o mundo hoje nos apresenta uma forma em que nós não conseguimos mais gerir essas 3 etapas. Elas se misturam entre si, uma está misturada com a outra, não é? Exemplo, você tem um celular, não tem? Pois é, às vezes eu estou fazendo uma atividade e, em paralelo, eu estou no celular resolvendo outra, respondendo uma mensagem, procurando uma reportagem. Você viu a aula passada? Que eu falei, olha, tem lá Laodiceia, veio isso na minha cabeça agora. Enquanto eu estava falando com vocês, eu estava aqui no celular procurando Laodiceia e os versículos que falavam sobre a igreja de Laodiceia. 2 coisas ao mesmo tempo. Não é? Então, o que acontece? Isso já virou uma prática. Eu não estou condenando, porque isso não volta mais como era antigamente. Não é? Em que as populações antigas, se você ler a história da humanidade, você vê bem essa questão da divisão, dessas 3 divisões, entre descanso, trabalho e pensar o que fazer, planejamento. Hoje, vamos falar, está tudo misturado, não é? Está tudo dentro de um balaio só. E, às vezes, isso nos traz um cansaço a mais, nos traz um cansaço extremo, que passa do cansaço normal do corpo humano, e isso afeta a nossa comunhão com Deus, porque o diabo astutamente foi colocando isso, e hoje o mundo está, eu não digo agitado, mas é como uma cachoeira, não é? Sem controle, caindo água, 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 e vocês não conseguem controlar aquela quantidade de água que cai, e as coisas se misturam, e vamos que vamos, e eu faço isso junto com isso, enquanto eu estou comendo, eu tô trabalhando, enquanto eu estou trabalhando, eu estou pensando em algo que eu devo fazer, enfim, nada se completa. A questão é essa: o engano de Satanás para trazer o cansaço excessivo, né? E às vezes a gente fala sobre o estresse, fala sobre a fadiga, né?
questão de saúde mental é justamente isso: é nós não conseguirmos terminar nada. Nós não conseguimos dormir direito, nós não conseguimos trabalhar como deveríamos trabalhar, nós não temos o tempo de descanso para pensar, planejar como nós deveríamos. Isso tudo é incompleto, não é? E isso, né, essa confusão, essa agitação, se nós deixarmos tomar conta do nosso ser como cristãos, isso afeta a nossa comunhão com Deus através da oração. Então é o que eu falo aí: o cansaço é paralisante, nos impede de orar sem cessar. Sim, mas é justamente na oração é que podemos dominar essa fadiga. Olha, né? Senhor, por favor, me ajuda. Pois a Bíblia diz, olha o que diz em Isaías: dá força ao cansado e multiplica o poder aos que não têm vigor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, né? E voam como águias. Então, assim, o cansaço é aquilo que eu digo, é uma questão ao longo da história da humanidade. Isaías aqui, ele já fala, né? Então, há momentos de estresse, de cansaço extremo na nossa vida? Com certeza haverá. Mas isso ser uma coisa normal e não uma exceção que é o perigo, que é o que nos afasta de Deus. E nesse momento é tempo de orar. Senhor, eu estou cansado. Senhor, me ajuda a ordenar as minhas coisas. Senhor, me ajuda a organizar a minha vida para que eu possa servir a todos. Eu possa servir a sociedade a qual eu estou envolvido e também possa servir a Ti. Renova as minhas forças, Senhor. Mas não adianta você pedir para renovar as forças se você não está disposto, às vezes, a deixar algo que está tomando conta da sua vida numa quantidade maior que deveria. Trabalha igual louco. Não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a igreja, não tem tempo nem para você. Então isso está desordenado na sua vida. Não adianta pedir ao Senhor para renovar a sua força se você não estiver disposto a essa. Dei um exemplo aqui, né, gente? Pegar essa área e mudar. Mudança de atitude. Porque não adianta pedir fazendo a mesma coisa sempre, 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 sempre. Não é? Ah, mas aí eu não levo sustento para casa, aí eu não. Peraí, você está pensando em levar sustento para casa ou ganhar dinheiro? Porque se você está pensando em levar sustento para a sua casa, você ser o provedor, né? Ou você ser a provedora, né? Você está falando em ter recursos necessários para a sobrevivência. E aí o Senhor diz que ele nunca viu o justo mendigar o pão. Então o pão não vai faltar. Mas se você leva esse exemplo que eu estou dando, do excesso de trabalho, preocupado em quantia monetária, esquece, meu irmão, tu está derrotado. Sim, porque você está tirando Deus do contexto principal e colocando o dinheiro no contexto principal. Ah, mas para eu pegar dinheiro, eu vou ter que trabalhar 14, 15, 16 horas por dia. Está errado. Isso pode ser uma exceção. E isso acontece. Eu trabalhei numa empresa durante 27 anos. Eu trabalho aqui nos Estados Unidos. E tem dia que é o que a gente fala, o bicho pega. E aí a gente tem que dar algo a mais. Então, às vezes, a gente vai um pouco além, né, de que é uma carga de trabalho que tem que girar em torno de 8, 9 horas por dia. Aí eu faço 12, faço
13, mas aquilo ali é uma exceção. Mas se isso é uma regra, está errado, meu irmão. Não adianta você pedir para Deus dar força, multiplicar né, o poder em você que não tem vigor. Então, toma cuidado com essa palavra cansaço. Talvez o que está desorganizado é a sua vida e não o que você faz. Presta atenção. O tempo de oração é um tempo que Deus pede. E Paulo vai mais além. Paulo fala: orai sem cessar. Mas se você não tem tempo e o cansaço está sobre você, como que você vai ouvir o que Paulo diz? Orai sem cessar. Então, mesmo vivendo num mundo agitado e confuso, em que mais falamos que não temos tempo do que, Senhor, me ensina a dominar o meu tempo, o Senhor espera de nós uma atitude diferente. Espera que a oração continue sendo uma prática. E ele promete que, mesmo no meio do cansaço diário, ele vai dar força e vai multiplicar o poder a quem não tem vigor. Então, na oração, encontraremos o verdadeiro e genuíno descanso. Você experimenta isso na sua vida, e no momento em que você está orando, você sente o céu descer, você às vezes perde a dimensão do tempo, que você tem um alívio mental, você sai confortado daquele momento de comunhão com Deus. Pois é, então eu repito, que essa palavra, que essa frase seja o lema da sua vida quando o cansaço estiver à sua porta. Primeiro, se reorganize e veja. Esse cansaço que você está sentindo é físico? Esse cansaço que você está sentindo é devido a alguma doença que foi instalada em você? Você consegue determinar os tempos dentro da sua vida? O tempo com Deus, o tempo com a família, o tempo de trabalhar, o tempo de descansar? Pois é. Então, em vez de nós ficarmos falando que nós não temos tempo, nós devemos falar: Senhor, me ensina a dominar o meu tempo. Amém? Então, que Deus vos abençoe. A aula que vem, a gente apresenta mais um inimigo da oração. Mas não deixe que o cansaço domine você e tire você da comunhão com Deus. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.